Boa noite. Boa noite, Kátia, Bertola. Boa noite, Fábio. Bem-vindos à live hoje com Jefferson Gomes. Oi, Olga, Liana, Evandro e Grace, tudo bem? Léo Bertanha, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live com Jefferson. Daqui a pouco ele está chegando. Hoje ele vai contar um pouco da história pra gente. Vamos ver se ele está chegando aqui. Tô chamando. Aí! Olá, Olá, tudo bem? tudo e você? Tudo. Estamos aqui, né? Estamos. O pessoal tá chegando aqui. Já Ai, estava que falando bom. com algumas pessoas que já pontualmente entraram na live com a gente. Ai, já vou fazer um elogio, adorei a cor do seu batom. Ah, é? Da Bruna Tavares. Ai, que Eu gosto lindo, também. É uma cor que realça, né? vibrante, você com a pele É, branquinha, ficou é. incrível. Tem que dar uma cor. Vamos ver quem Pois tá é. aqui. Tá muito clara a luz? Eu não sei Não, como tá que... bom, né, pessoal? Vocês ouvem bem? Dá um joinha aí, por É, favor. a voz se tá aparecendo, É, né? tá perfeito. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Ai, que bom, eu também. Boa noite, Tânia Bengozzi, Geraldo Doriguelo por aqui, Minha a mãe, Rose. Geraldo, querido, veio ontem aqui no ateliê pegar as máscaras pro Lar São José. Que legal. Boa noite a todos. Boa noite. Jefferson, enquanto o pessoal vai chegando aí para nossa live, eu gostaria Uhum. de fazer uma introdução, fazer a leitura de um pequeno texto que eu preparei para você. Ai, que incrível! Isso é surpresa. Eu não É. sabia. Essa parte eu não passo. Boa noite, pessoal. Léo, Marcos, boa noite. Boa Vamos lá, noite. então. Enquanto eles chegam, eu faço a leitura. Ele é criativo, determinado e cheio de personalidade. Começou cedo sua carreira, porém sempre sabendo aonde queria chegar. Com seu estilo único e muito talento, transformou seu nome em uma marca famosa. Meu convidado desta noite é o estilista Jefferson Gomes. Ah, Hoje, ele vai nos contar sobre sua carreira, os desafios e os projetos atuais e futuros. Bem-vindo, Jefferson Gomes. É um prazer muito tê-lo aqui na live, obrigado. viu? Muito obrigado, Damana. Adorei as palavras. Muito carinho. Com certeza. Incrível. Eu queria, para começar a nossa rodada de perguntas, que você se apresentasse, contasse um Sim. pouco de você. Quem é Jefferson Gomes? Bom, Jefferson Gomes é um jovem adulto sonhador, filho, namorado noivo do Édipo, estilista, figurinista, designer, sonhador, um pouco platônico às vezes, perfeccionista ao extremo, leonino egocêntrico. São qualidades e defeitos que eu tenho. E uma pessoa que busca, através do trabalho, do meu trabalho, fazer um mundo um pouco melhor, um pouco mais belo, através das minhas criações, das coisas que eu faço, usando o corpo como uma expressão de comunicação, de arte, de realização de sonhos. Eu acho que esse sou eu, Ah, Jefferson, como Jefferson por Jefferson. é. E conte pra gente como que começou esse gosto pela moda e como que isso passou a fazer parte da sua vida? Em que momento? Sim, então, na verdade, eu acho que isso sempre esteve dentro de mim. Vou contar algumas curiosidades. Quando eu tinha um ano e pouco de idade, minha mãe conta, e aos 2 eu me lembro, eu achava a saia, a peça de roupa, a saia, a coisa mais incrível do mundo. E eu queria ter saias. Uma criança de 2 anos. E minha mãe me conta que minha avó fez uma saia para mim. Então eu sempre gostei de vestidos. E aí, assim, conforme eu fui crescendo na minha infância, eu tinha um gosto peculiar de brincar muito com a minha irmã, de vesti-la de noiva, de colocar roupas nela, de vestir as minhas coleguinhas, de brincar de colocar roupa.
Essa era a minha brincadeira na minha infância. Então já tinha, eu acho, que um pouco dessa questão do toque da roupa, do toque da moda, mesmo não tendo uma referência familiar de pessoas trabalhando na área. Tem uma imagem que minha mãe fotografou de uma fase, de um dia que nós estávamos brincando, eu, minha irmã e meu irmão, e ela viu, eu tinha 5 anos, ela olhou, nós estávamos lá, eu vesti a minha irmã de noiva com o vestidinho que ela tinha, coloquei um lençol na cabeça, peguei um buquê e coloquei na mãozinha dela. Eu, 5 anos, ela tinha 3 anos e meio, e o meu irmão tinha 1 ano. E eu tenho essa foto com muito carinho. E quando eu decidi que eu ia trabalhar com noivas, eu tive essa surpresa de olhar essa fotografia e falar, meu Deus, já era para eu trabalhar lá desde trás. Então, eu não sei explicar isso. É uma coisa de dentro. Eu não sei se o espiritismo talvez explicaria isso, de outras vidas, alguma coisa nesse sentido. Porque na minha família nós não tivemos essa cultura de moda, né? Mas eu fui, desde cedo, muito direcionado a esse caminho, sem saber aonde eu estava indo. Mas a paixão pela roupa, pelo vestuário, pela vestimenta sempre foi muito presente, né? Desde a minha infância. Então eu acho que isso já faz parte de mim. Eu acho que se eu nascesse de novo, talvez continuaria essa alma, essa essência que tem dentro de mim, que é essa paixão pela roupa que eu tenho desde que eu me lembro, desde quando eu era criança, desde os meus 2 anos de idade, talvez. Foi o meu primeiro contato, assim, com a roupa, com a moda em si. E a roupa especificamente feminina, né? Que é a minha Sim. paixão. Vamos dar boa noite para a Samira Biagioni, para a Olá, Wanda, Daiane, boa noite. O boa Daí noite, Costa. Sandra, Guto Daiane, Paladini, Célia Grando, Xênia Brito, Lisete Pacheco, boa noite. Sônia, Amanda, Maquião, queridos. sejam bem-vindos. Bem-vindos. Jefferson, depois desse período da infância, exatamente quando e como você percebeu que seu futuro seria trabalhar como estilista? Assim, Damana, eu sempre tive facilidade, assim, afinidade, na verdade, com arte, em geral, tá? O desenho, a pintura, o teatro, a poesia, a dança, são coisas que foram muito presentes desde a minha infância, assim. Na adolescência, eu pude desenvolver um pouco de cada habilidade, assim, na Escola Plínio, em Tietê, no ensino médio propriamente dito, onde tinha os festivais de poesia, que a partir daí surgiu uma grande paixão na minha vida, os festivais culturais da escola. Então isso foi me instigando, meio que direcionando para que rumo seguir. Quando eu cheguei no ensino médio, que foi o momento de começar a pensar que carreira profissional, que tipo de curso seguir pós ensino médio, eu comecei a me questionar em que área deveria seguir, que fosse uma área que eu me sentisse bem, que eu me sentisse feliz, que eu pudesse exercer essas habilidades artísticas, mas também que me desse um retorno financeiro, né? Infelizmente, no Brasil, é muito difícil você viver só com a arte, seja com a pintura, seja com a dança, seja com o teatro. Infelizmente, o nosso país ainda tem um pouco essa dificuldade do acesso, da divulgação e da valorização da arte em geral, né? E aí eu comecei a questionar, nossa, mas se eu for um artista plástico, um artista visual, pintor, eu não quero deixar um legado pós-morte, eu quero receber, né, os benefícios financeiros e, enfim, em vida. Infelizmente, a maioria dos artistas acabam morrendo na falência, né? Então eu falei, eu não quero ir para artes visuais, mesmo prestando vestibular e passando na Unesp. Aí eu recebi uma época, um determinado momento, ganhei uma revista de uma amiga minha, e nessa revista tinha algumas imagens de um desfile que na época era o Fitoevas Fashion, se eu não me engano, antes do São Paulo Fashion Week, e tinha algumas imagens de estilistas, assim, muito renomados. Quando eu vi aquelas imagens, aquilo me tocou profundamente, porque eu via arte através da roupa. Eu via aquela comunicação não verbal através da construção em tecido, em acessório, e aquilo, assim, eu tenho na minha memória, assim, muito fresco esse momento, muito recente, assim, daquele momento quando você tem aquele insight, assim, é isso.
E aí, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar sozinho, a estudar aos 14, 15 anos, mais ou menos, sobre moda, sobre roupa. Eu ia na biblioteca de Serquilho, tinham pouquíssimos livros, e eu lia esses livros, comecei a entender quem eram os grandes costureiros, o que era a moda em si. E aí, realmente, eu decidi que, terminando o ensino médio, eu precisava cursar, eu precisava entender. E não só como estilista, designer, mas como costureiro, que era uma coisa que eu sempre queria. Eu queria o ofício da costura, de ir à máquina, de fazer o molde, de entender a ergonomia do corpo e fazer a roupa conforme a necessidade e o desejo das pessoas, né? Então, esse foi o momento. Foi no ensino médio, assim, eu terminei o ensino médio, já entrei na faculdade de moda e aí foi mágico, porque eu me encontrei no meio de tudo aquilo, né? Eu tinha o acesso à cultura, à arte nas aulas de história, eu tinha as aulas práticas de modelagem, eu tinha desenho. Então, assim, eu pude englobar tudo que eu gostava no curso. E aí, realmente, eu tive a certeza aos 17 anos que era aquilo que eu queria como profissão. Ah, que lindo. Vamos dar boa noite também aqui para Rose Camargo, Juliano Canatelli, que já participou comigo por 2 vezes na live. Um grande prazer, um grande profissional. A Jaxele, nutricionista, boa noite, Hora da Alegria. Sejam Wanda, bem-vindos. bem-vindos, Daiane. Jefferson, relembra pra gente o começo da sua carreira. Primeiro Olha, desfile. assim, o meu primeiro desfile, já na faculdade, assim, a carreira profissional, a gente estava falando dos desejos, dos sonhos. No primeiro ano, no primeiro semestre da faculdade, assim, eu tinha uma necessidade desesperadora de trabalhar. Eu queria entrar dentro de uma fábrica, eu queria entender como era o processo industrial. E em 6 meses de faculdade, eu já dei um jeito de mandar currículo e eu consegui entrar numa confecção aqui em Serquilho. Na época, eu tinha 17 anos. Eu tinha pouquíssima experiência em 6 meses de faculdade. Você tem o básico do básico do básico, né? Mas eu queria a questão prática da questão da moda. E aí eu acabei entrando nessa confecção e tive um choque de realidade estratosférico, porque tudo que eu imaginava que era moda não era, caiu por terra, né? A gente imagina que moda, você trabalhar como estilista é só luxo, são só holofotes e desfiles e tudo mais. E na verdade não é isso, né? Tem toda uma cadeia produtiva por trás, tem muito chão de fábrica para que aquela roupa chegue na vitrine incrível que as pessoas desejem aquele produto. E foi nesse momento que eu tive um dos momentos mais enriquecedores da minha carreira, onde eu tive esse contato, eu aprendi a pegar o papel, o que eu tinha em mente, transpassar aquilo para o papel e daquilo ir para o tecido, em contato com as costureiras, com as modelistas, enfim, toda a cadeia produtiva. Isso foi mágico. Foram 10 meses de trabalho, mas pareceu uma eternidade, porque eu odiava. Mas eu tentei. E ainda roupa infantil. E ainda roupa infantil, que é uma coisa que masculina ainda. Mas foi muito valioso e eu entendi aquilo que estava acontecendo. Eu sabia, eu não gosto disso, eu não quero isso para minha vida, mas eu preciso aprender dentro de tudo isso. E aí isso acabou me levando a participar de um concurso, que na época era FENIT, onde eu fui um dos vencedores, e aí isso abriu portas para trabalhar aqui em Serquilho em uma outra empresa, na área de pesquisa de tendências e tudo mais. E o primeiro desfile foi em São Paulo, aos 18 anos, na FENIT. Já foi num ambiente assim, com uma repercussão muito grande, muito boa, foi um divisor de águas. E aí sim, eu tive esse contato com os holofotes, com luxo, com glamour, mas até então eu tive que ralar muito ali para conseguir desenvolver essa coleção. E graças a essa experiência na confecção, a esses profissionais que eu tive esse contato, eu pude entender e conseguir linkar aquilo que realmente eu queria, né? Que para eu chegar a um desfile, a uma roupa pronta, a uma coleção, a uma apresentação que seja, tem um processo por trás. Não é só você fazer um desenho lindo, entregar e é isso, acabou. Você precisa saber onde você vai colocar um zíper, aonde você vai fechar um botão. E às vezes os estilistas, que são desenhadores, às vezes não conseguem fazer isso. De um designer, né? Que é quando você desenha
focado em um produto, em um público e na execução de um todo. Então é um pouco mais complexo a função de um designer do que só um estilista em si. E aí, depois disso tudo, foram aparecendo várias oportunidades, outros desfiles, desfile na Colômbia, em São Paulo, em Sorocaba, em Salto, aqui em Serquilho. Enfim, foi esse momento que foi um divisor e foi, assim, me rendendo uma evolução profissional muito grande, assim. Que legal, tem mais gente chegando aí. Anne, vamos ver mais. Boa noite. Flá Iranete Carniel. Moretti, Nani, Ana Bottini, a Bitibes, a Ângela Bertanha. Jane, querida, beijos, Ângela, Geraldo Antunes. Isso, sempre presente também, Geraldo. Sim. Agradeço. Chiquérrimo, querido. Regiane Faltran, Ana Paula Paz. Sejam muito bem-vindos. Oi, Derek Fidalgo. Oi, Flávia Carniel, boa noite. Boa noite a todos. Que legal. Aos poucos o pessoal vai chegando por Sim. aí. E dentro dessa escolha, na verdade, não teve uma influência. Foi algo assim meio que interno, né? Ou teve? Olha, a influência que eu tive, eu não tive uma influência profissional pela minha família, né? Porque ninguém trabalhava. Meus pais chegaram a fazer, montar oficina de costura uma época, mas a gente era muito criança. Mas era uma questão de necessidade de emprego, de trabalho, oportunidade. Mas a minha mãe e a minha irmã foram as minhas inspirações iniciais. Claro, eu sou suspeito, eu acho as duas lindas, né? Óbvio. E elas tinham, antigamente mais ainda minha irmã, mas um padrão de modelo, altas, magras. Então aquilo para mim, elas serviram no início da minha carreira como a minha inspiração inicial, a minha inspiração primordial feminina para criar essas roupas. E serviram também de cobaia para colocar as roupas, às vezes, horrorosas que eu fazia na época. Mas elas foram as minhas inspirações. Porque qual que é a minha inspiração como estilista? A mulher. Então, eu tenho paixão, eu tenho admiração pela figura feminina, né? E aí eu acabo usando a própria mulher, a imagem feminina, como inspiração no dia a dia para criar as minhas roupas. Então, o que me motivou a escolher seguir esse caminho foi justamente a necessidade de poder vestir corpos femininos, de poder embelezar ainda mais as mulheres, de dar essa poesia em tecido, em roupa para as pessoas. Então, eu vejo que ainda hoje continuam sendo as minhas maiores inspirações as minhas clientes. Então, é isso que me move, que me inspira diariamente, que desde lá de trás é a essência desses... comecei com 17, 13 anos já, 14 anos. Na carreira é o que me move, é a essência inicial do meu trabalho, essa paixão pela imagem feminina que eu tenho. Muito bem. Vamos dar boa noite aqui também para a Lígia Bertola, a Regina Silva, quem mais aqui? Débora Cervelinho. Olá, olha, Alegrando. Já tem a minha mãe rindo aqui, lembrando dos tempos que eu abro a bondade delas. Renata Fragoso. A Anne fez uma pergunta, você não produz para o público masculino? Anne, eu fiz algumas coisas para mim, no começo da minha carreira. Na verdade, eu comecei os estudos de modelagem e costura fazendo coisas para mim, né? Customizando, enfim. Mas o meu foco nunca foi o público masculino. Eu acho que é um mercado muito interessante, mas, como eu disse, a minha inspiração sempre foi a mulher. Então, para mim, eu posso até abrir um dia uma oportunidade de começar a fazer roupa masculina, mas não é o que me inspira, não é o que me motiva, né? Não é o que me causa frisson e aquela euforia criativa. Então, não sinto essa vontade. Nem para mim eu costuro mais, assim. E eu acho a roupa masculina mais chata de se fazer, mais difícil, mais complexa. Porque, principalmente quando você pega, por exemplo, uma alfaiataria, né? Aquilo tudo é geometricamente encaixado.
né? A figura masculina ela é mais retilínea, ela não tem tanta curva na silhueta como a mulher. Então aquilo tem que ser muito simétrico, aquilo tem que ser muito calculado, tem que ser muito bem encaixado. E eu acho um pouco mais complicado de se fazer do que a mulher, que você vai moldando no corpo, que você vai dando curva, que você vai, na verdade, desenhando com o tecido, diferente do corpo masculino, que é um padrão. Apesar que hoje tem várias marcas masculinas contemporâneas que têm um design diferenciado, tem um público que aprecia uma moda mais de vanguarda e tal, mas eu acho que pensando no geral, né, no público consumidor em geral, eu acho mais complicado a produção da roupa masculina do que a feminina. Por mais que a roupa feminina demore mais tempo, às vezes. Eu imaginava que a feminina era mais difícil. Eu não acho difícil, eu acho mais... No caso da atualidade do que eu faço hoje, ela é mais demorada, entendeu? Ela exige mais tempo para se confeccionar e técnica, óbvio, mas para mim não é algo difícil. Por mais que às vezes a gente fique 4 meses fazendo uma roupa, aquilo para a gente é um trabalho minucioso, artesão, mas a estrutura em si, ela não é tão complicada. Tem muita gente, por exemplo, que às vezes fala para mim, ai, Jeff, muitas marcas que não gostam de fazer, por exemplo, roupa para plus size. Até você uma vez fez uma pergunta, eu acho, sobre isso numa live. Eu adoro fazer roupa para as mulheres mais cheinhas. Adoro, adoro. É muito mais fácil de vestir você desenhar o corpo delas. Claro que eu estudei uma técnica para fazer essas roupas e desenvolvi na minha estrutura de vestido algo que fosse algo que encaixasse na silhueta, mas é incrível você vestir uma mulher às vezes que tem mais busto, que tem um pouco mais de quadril. É muito gostoso você fazer essa roupa. E aí é mais gratificante ainda, porque quando essas mulheres colocam uma roupa que já tem uma dificuldade de encontrar isso pronto, e aquela roupa desenha o corpo, faz com que ela se sinta confortável e mostre o feminino, o lado sensual dela, isso é bárbaro, né? Então é muito interessante essa fase da parte de modelagem, né? Que legal. Vamos dar boa noite aqui para Cacá, Lúcia de Júnior, Roberto Scatena, boa noite. Rafael Landucci, bem-vindo. A Regina colocou aqui, eu tenho o prazer de usar um vestido feito Olá. por você. Ai, maravilhosa, é mesmo! Um beijo, Rê! E fez para a filha também, né? Fiz. A minha irmã também está assistindo, Elaine, de Santa Catarina, está Elaine. assistindo a gente. Jô Gomes. Alei Gil, tudo bem? Renata Fragoso. Nossa, bastante queridos aqui. O Jeff é o único capaz de deixar uma noiva cheia em sete. Nossa, o Rafa, quando o Rafa dá um elogio em relação à roupa, eu fico assim nas nuvens, porque ele é crítico, ele entende, ele tem um olhar clínico sobre as pessoas, sobre as noivas, sobre design em si. Ele trabalha com o design das flores, né? Então, a beleza, a estética. Obrigado, Rafa. É o encantador por meio das flores, né? Que só faz eu, sucesso, um atrás do eu outro. chamo Se o supera mago cada das vez. flores. Tem que fazer uma live com ele também. Eu já convidei agora. Vamos ver se ele vai topar, né? Topa, Rafa, Fica da Banda aí o Maravilhosa. convite ao vivo para ele. Daniela Siqueira, boa noite. Maria. Jefferson, o que você faz para se manter atualizado na profissão? E de onde vêm as suas inspirações? Olha, Damana, assim, quando eu decidi, porque eu fui para São Paulo faz 10 anos, né? Quando eu decidi sair de Serquilho e ir para São Paulo para trabalhar Nova Noiva, na marca Nova Noiva, que eu tenho um carinho e admiração muito por essa marca, que foi a que me acolheu. E eu fui para lá com 20 anos, sozinho, com o intuito de ganhar dinheiro. Eu queria trabalhar para ganhar dinheiro. Esse era o meu foco lá. Foi o momento que eu, mais uma vez, me surpreendi como profissional, porque eu me deparei com a mulher de novo, a imagem feminina, e agora, nesse momento, até então eu não fazia noiva, eu fazia uma moda mais autoral, uma moda conceitual. Até uma pergunta aqui
sobre o que eu fiz depois da faculdade, né? E aí eu trabalhava com moda e arte, só para as pessoas entenderem antes de trabalhar com noiva. Então eu tenho essa paixão, tenho essa vertente com a arte, então as minhas coleções eram todas inspiradas em estéticas artísticas, em conceitos, em escolas de artes, em grandes nomes das artes visuais, enfim. E aí, quando eu me deparei com essa história da noiva, foi mágico, porque eu pude ser a pessoa, ser convidado a ser aquela pessoa a entender da intimidade do sonho daquela noiva. E aí foi isso o que me deixou ainda mais encantado por esse mercado do casamento, né? Então, quando eu fiz o primeiro vestido de noiva, trabalhando em São Paulo, eu tive mais uma vez a certeza que eu tinha que trabalhar com o público feminino e que, mais ainda, o mercado de noiva era o meu futuro. E foi muito especial, porque foram 3 anos trabalhando lá, eu fui muito acolhido por toda a equipe, pela empresa, pude crescer lá dentro. E depois desses 3 anos atendendo centenas de noivas, eu percebi que eu precisava sair e voltar a costurar. Porque lá dentro eu não podia, eu não tinha acesso, eu era diretamente com as mulheres, com as clientes. E eu sentia essa falta. Então, a partir de 2013, eu disse, chega. Exatamente no dia que eu tinha entrado, no dia 17 de janeiro, 3 anos após a minha entrada, eu pedi as contas, coloquei uma máquina dentro do meu apartamento e comecei a costurar. Voltei a costurar. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu gostava de noiva, mas eu falei, acho que eu não vou conseguir costurar um vestido de noiva sozinho. Imagina a estrutura que a empresa Nova Noiva tem, com modelistas, contramestras, estilistas, enfim, bordadeiras. Eu falei, como que eu sozinho vou montar um vestido de noiva? Então eu falei, não vou fazer isso. Aí criei um projeto de coleção, desenhei tudo, fiz todo o projeto técnico para começar essa nova etapa. Mas quando eu fui para a parte financeira, eu me bloqueei. Porque eu não estava vendo saídas, encaixando os números na hora de imaginar que eu tinha que comprar um estoque de tecido, colocar aquilo, produzir a coleção e pensar no comercial, vender, distribuir, logística, marketing. Eu travei, eu falei, meu Deus, eu preciso de um investidor, eu preciso de muito dinheiro e o dinheiro que eu peguei da rescisão da empresa não vai dar. Eu preciso me manter, pelo menos, até eu saber o que eu vou fazer. Imagina pagando aluguel em São Paulo, enfim. E aí foi quando eu falei, quer saber? Eu vou fazer um vestido de festa. Peguei um tecido que eu vi numa loja, caríssimo na época. Eu paguei acho que R$ 300 no metro do tecido. Eu falei, é isso que eu quero. Comprei 5 metros do tecido, fui e investi aquele tecido num modelo de vestido. Chamei minha professora, fui para salto, fotografei, chamei um amigo que era dono de uma agência de modelos, postei nas redes sociais. Aí que a coisa começou a funcionar. E veio o primeiro pedido de um vestido de festa, que foi de uma cliente daqui de Serquilho, que é a Flávia Scudeler, a doutora dentista, para a formatura de odontologia dela na USP. E foi muito incrível, porque foi a primeira pessoa a assinar um contrato. Eu vim até a casa delas, elas me recepcionaram, eu desenhei o vestido. Foi mágico, ela assinou o contrato, eu fui embora feliz. Vou falar o valor, tá? Olha, indelicado. Mas o meu primeiro vestido de festa, eu cobrei R$ 800 na época. E foi assustadoramente difícil fazer o que eu queria com o que eu tinha em mãos de dinheiro. Eu precisava fazer um vestido. E eu gastei R$ 600 de tecido e gastei 2 meses para costurar roupa. Zero administração, zero contabilidade correta nesse momento. Foi assim, foi bem engraçado, mas eu fiz aquele vestido, ela usou e aí sim começaram as clientes. Lembrando que eu nunca fiz nenhum tipo de marketing, eu nunca investi em marketing no ateliê. O meu marketing nesses 7 anos de marca foram as clientes que fizeram. Foi o boca a boca, foram as indicações, foram as postagens, foi a internet, através das redes sociais. E nesse período eu comecei a fazer muitos vestidos de festa, só festa. E de repente uma noiva me procurou, falou, eu quero que você faça meu vestido de noiva. E foi um vestido de noiva para Las Vegas. O meu primeiro vestido de noiva já foi lá. Então foi uma amiga, uma DJ de São Paulo, Lily Scott,
E foi lindo, eu assisti o casamento ao vivo, online. Aí, quando eu fiz esse vestido, eu falei, agora ninguém me segura. Eu fiz o vestido, já fiz o primeiro indo para Las Vegas. Então, vamos lá, força, Ficou né? mais confiante. Bem mais confiante. Mas foram 8 meses muito difíceis no início, muito difíceis. O dinheiro que eu tinha recebido foi mais um desafio, né? Mais um daquele ponto que eu disse que não é só luxo, não é só glamour. As pessoas às vezes veem o que a gente faz hoje, às vezes a gente vai conquistando aos poucos as clientes e acham que sempre foi assim, mas não foi. Foram 8 meses muito difíceis que eu contei com a ajuda da minha irmã, da Dani, que é minha amiga, minha... Sua internet está falhando, Jefferson. Ah, voltou. Sua internet está falhando. Não estamos te ouvindo, né, pessoal? Alguém está ouvindo o Jefferson? Não, não estamos te ouvindo. Enquanto você ajusta aí a voz, isso. Sua voz, não estamos te ouvindo. Não sei qual é a questão técnica. Vamos ver aqui. Não. Não estão, né? O que será que aconteceu? Não! Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma pausa aí. Oi, Pablo Citritella, tudo bem? Renato Módulo, Vitória Cardoso, Renato, professor Rangel, parabenizando você. Agora, eu não sei te dizer o que está acontecendo, que seu áudio não está saindo. Diga algo. Tá ouvindo? Acho que ele não está ouvindo. Eu vou tirar você e já te chamo de volta. Aguenta aí, pessoal, vou chamar ele de volta. Vou ver. Agora eu vou chamá-lo novamente, só um minuto. Vamos chamá-lo novamente. Acontece até nas lives dos famosos, aqui também é natural. Vamos ver, tá conectando. Aí. Meu Deus, que desespero. Viu? Eu tava falando. Eu tava falando que até na live dos famosos acontece essas coisas, aqui não tem problema. Não, é natural. Travou tudo, não ouvia nada. Não sumiu a voz. Você aparecia, mas a voz não. Mas tudo normalizado E eu não agora. estava te ouvindo. Eu aparecia você, mas eu não estava te ouvindo. Ah, eu percebi depois. Então, e aí nesse período de 8 meses vou falar assim bem, da desgracença toda, sabe? Onde você não sabe o que vai acontecer. Foi um dos momentos mais tensos que eu vivi aos 24 anos, 23 para 24 anos, onde eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não sabia se ia dar certo ou não. Então eu dei um prazo. Eu falei, se em um ano não der certo, tudo bem. Eu começo de novo e tá tudo ok. Na vida é assim mesmo e tudo certo. Mas, graças a Deus, não foi a situação ruim que talvez eu esperava, né? O não aconteceu. Graças a Deus, as coisas foram só aumentando. Lembrando que eu costurava os vestidos, eu bordava, eu fazia a prova, fazia as compras, modelava, ajustava. Enfim, aos poucos a Dani foi entrando, a minha amiga que também é estilista, foi começando esse processo. O meu primo me ajudava em algumas coisas nas redes sociais, que eu sempre tive um pouco de preguiça. E, enfim, e aí aos poucos tudo isso foi se transformando, né? Depois de uns 3 anos, aí eu fui assim, instintivamente imaginando, bom, se eu passar do primeiro ano, se eu começar a ver um pouco de dinheiro, eu preciso subir o preço dos vestidos, porque cobrando R$ 800, tendo R$ 200 de lucro para fazer uma roupa durante 2 meses, eu vou morrer de fome. Então eu pensei, se eu começar a partir de um ano subir, começar a cobrar o valor por aquilo que eu fazia, que eu costurava, que eu criava, e conseguisse manter algumas contas, pelo menos o básico, era algo que estava ok. Eu estava acreditando, eu sabia que eu não ia ganhar dinheiro da noite para o dia. Mas depois de um ano, eu projetei, se eu sobreviver ao terceiro, aí a empresa está começando a engatinhar.
E passaram-se os 3 anos e realmente a equipe foi crescendo. A Dani começou a trabalhar somente comigo, na parte dos bordados, fazendo trabalho manual. Depois de 4 anos, eu comecei a ver uma luzinha no fim do túnel em questão à parte financeira de dinheiro, né? E eu acho que o 7º ano para mim foi a consagração, para mim, o que eu queria, assim, sabe? Então, depois de 7 anos de trabalho, 6, vamos dizer, do 6º ao Sim. 7º, né? Foi o momento que eu senti que as coisas estavam. Eu não precisava me esforçar tanto e me preocupar tanto, porque o ateliê em si já não era Jeff. O ateliê já existia, a marca já existia, as pessoas já procuravam, já desejavam, e eu consegui formar um núcleo de profissionais com 12 pessoas que me auxiliavam, né? 12 artesãos, artistas com mãos de fada que começaram a trabalhar comigo, e aí sim eu consegui aumentar minha produção e começar a ter um retorno financeiro, né? Então foi depois de 6 anos, suado, intenso. Quem é muito próximo a mim sabe como foi difícil suportar os meus surtos, as minhas crises, assim, que é difícil, né? A gente vive num É. país muito complicado. E você ser um jovem empreendedor no Brasil é muito difícil, muito difícil. Os impostos são altos, você não tem auxílio, enfim, tem toda a questão burocrática que a gente, se for entrar em detalhes, a gente fica horas falando. Mas eu acho que eu continuo acreditando e lutando por isso que eu acredito e na essência que eu tenho dentro do meu trabalho. Eu queria dar boa noite para Priscila Conte, a Vanusa Pedra, boa Pri, noite. A Mônica, que é nós 13 os gêmeos. professor Ele Rangel, tem um saudade. recadinho dele aí. Eu vi aqui, a minha primeira coleção, na verdade, professor, foi de sacolas de plástico, que a gente fez para o Mapa Cultural Paulista e a gente participou, eu fiz um Jardim dos Sentidos com vários vestidos de noiva de sacolinha. Nossa, é mesmo, agora eu tô lembrando. Olha lá minha mãe lembrando as sacolas de plástico. Boa Que noite, saudade. Evelina, Tiago Soares, Manuel, Muita gente querida. Felipe Boa noite, Lopes, Valdeli Moro, Laura, Maria Thaís Pinheiro. Antônia, Eunice, boa noite, Má Oi, Moreira, Thaís. quem mais? Aldenise Furian, boa noite, Thaís Brunheroto. Jefferson, quanto às suas inspirações, hoje, de onde elas vêm? Das minhas clientes. Você sabe que ultimamente, eu tenho andado um pouco aleatório às tendências de moda e a tudo isso. Claro, é impossível a gente não ver, porque você abre as redes sociais, você sempre vê informações, o que está acontecendo. Eu sempre assisto alguns desfiles pelas redes sociais, pelo YouTube, mas hoje a minha grande inspiração são as mulheres que me procuram. E como eu faço isso? Ouvindo elas. Elas trazem para mim o que elas querem, o que elas precisam, o que elas necessitam. Claro que eu acabo tendo o meu estilo, as minhas possibilidades de criação, as minhas alternativas, enfim, as minhas técnicas que eu acabei adquirindo nesses anos, mas eu tento sempre entender da necessidade dela. Então, eu acho que é ela que vai me trazer essa tendência. E isso eu consigo através do diálogo, da conversa, da observação, do estudo psicológico, para entender o que essa mulher tem buscado através do meu trabalho, o que ela busca encontrar no que eu vou produzir para ela. Então, claro, as tendências elas vão e vêm, em Então, roupas, pensando nisso, né? desculpa te cortando, mas E também não adianta tendência se aquela moda não combina com a essência da mulher, né? Então você exata vai mais para a questão da alma, do gosto, da beleza daquela mulher, né? a moda passa, o estilo permanece. Então, a minha inspiração de tendência de vida, estilo individual subjetivo de cada pessoa que me procura. Eu sempre tento respeitar isso. E eu vou te dizer uma coisa, é muito mágico porque
às vezes tem muita cliente que não sabe o que ela quer, não sabe que roupa ela vai usar, não sabe qual é o gosto. E o simples fato, ela não sabe expressar aquilo que ela deseja, aquilo que ela está imaginando. Seja em qualquer oportunidade, qualquer ocasião que ela vai usar esse vestido, essa roupa, mas no fato de sentar, de ouvir, de escutar a forma como ela se movimenta, como ela se organiza, como ela se apresenta para mim, é o momento onde eu olho aquilo e entendo, tento entender, trazer essa alma, essa psique, essa intimidade dela, que às vezes ela nem sabe o que é, nem sabe como é. E aquilo vai se construindo, vai se transformando no processo de desenvolvimento dessa peça, dessa roupa, até o último segundo onde ela vai colocar aquela roupa naquele grande dia e vai se olhar realmente e ver aquilo tudo e sentir. Então eu acho que isso é o mais mágico e emocionante, é o mais gratificante do trabalho. É justamente essa inspiração na alma, no indivíduo, na subjetividade de cada pessoa. E isso é lindo, ter pesquisas internacionais para você ter um material riquíssimo que é a individualidade humana. Eu acho isso bárbaro. Até o Rafael Landossi tá falando aqui, noiva é noiva e tem que ser atemporal, né? De fato. Exatamente. Exatamente. Eu acho assim, indiferente do estilo de cada uma, tá? Eu sempre tento respeitar o sonho. Eu acho que isso é muito importante. Claro que algumas eu corto, tá? Tem coisas que eu não deixo elas usarem. Eu falo Algo isso. muito Não. extravagante, assim? Eu vou contar uma situação horrorosa que aconteceu. Eu sou ousado. Eu gosto Babado. É um babado. Eu acho que ela não tá aqui assistindo. Faz tempo. Mas uma noiva me procurou para fazer um vestido. Ela tinha um orçamento altíssimo para fazer um vestido. E ela queria se casar numa cachoeira. Eu já fiquei assim super feliz. Era uma moça bonita e tal. Ela queria se casar numa cachoeira. Rafael vai gritar quando ver essa história. Eu quero me casar numa cachoeira e tal. Eu falei, ai, que incrível, amei e tal. Eu quero pôr do sol, não sei das quantas. Vai ser uma cerimônia intimista e tal. Eu falei, nossa, a gente pode fazer, assim, muita coisa legal com essa inspiração de espaço. E aí ela falou assim, então, só que eu vou me casar descalça. Aí eu falei, tudo bem, ok, cachoeira, mata, tá interessante a história. Mas eu vou usar uma coroa deste tamanho dourada. Como À assim, tarde. né? Aí eu já comecei a ficar um pouco chateado. De repente ela me solta e o vestido tem que ser princesa, dourado e inteiro bordado dos pés à cabeça. Eu travei e eu falei, olha, eu acho melhor você procurar esse vestido pronto. Foi uma forma de eu tentar sair dessa situação. Porque eu não conseguia imaginar uma mulher com um vestido dourado inteiro bordado de pedraria descalço, uma coroa que mais seria uma trava-pau, Ai, uma desculpa. foto. Não, tudo bem, é para rir mesmo, porque foi muito assustador. E eu não sabia o que falar, eu não queria fazer aquela roupa. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora? E ela assim, com dinheiro, querendo pagar. Claro, tinha um porquê disso tudo. Mas, gente, é horrível, assim, minha opinião, tá? Cada um tem seu gosto. Aqui é Jeff falando agora, pessoal. Horroroso, é horrendo. Eu via ela com aquele monte de brilho no sol, rachando, e na cachoeira, e ela descalça com o vestido princesa. Eu falei, pai eterno, eu não vou ter coragem de postar uma foto dessa, eu não quero ir nesse casamento, que eu vou gritar 5 dias sem parar de tristeza. E aí, ela me contou que tinha uma história com a religião dela, né? Tipo a Anitta no clipe da Amazônia, tipo isso. Ela me contou que era por causa da religião, não sei se era um banda do candomblé, que um orixá, enfim, ela queria fazer uma homenagem. Aí eu falei, meu Deus, tudo bem, ok, vamos fazer uma homenagem ao seu orixá, mas a gente não pode fazer algo mais fluido. Eu tinha inspirado algo, uma coisa meio ninfa, com leveza, sabe? Algo fluido, leve, que tivesse toques de dourado para fazer essa alusão, sem essa coroa, óbvio, de jeito nenhum, porque coroa é igreja, catedral. Na verdade, eu nem gosto muito de coroa, assim, né? Eu tenho que sempre segurar as clientes a não usarem, porque se você não tem o sangue azul e não faz parte da realeza, não é de bom tom. E daí o que aconteceu? Olha,
E aí que eu falei pra ela, eu falei, olha, eu sugiro com toda a delicadeza, né? E ela queria que eu fizesse, eu cheguei a fazer o desenho. Mas na hora do orçamento eu falei, olha, eu acho que você deveria tentar encontrar esse vestido pronto, tá? E vai ser melhor pra você ver se você gosta do tom do dourado, se combina com a sua coroa, porque eu vou ter que ir atrás desse tecido, dessas pedras, vai ser muito difícil. E assim, eu sinceramente, eu tô com muito medo. Eu joguei limpo pra ela. Falei, eu tô com muito medo de fazer esse vestido e depois você não gostar. Aí ela falou, não, eu entendo, eu respeito, é sim uma roupa diferente, é um pouco mais específica. Eu nunca coloquei uma roupa dourada, enfim. Pois eu soube depois que ela alugou um vestido numa empresa em São Paulo, lá na rua São Caetano, de debutante. Ela conseguiu casar com o vestido de princesa dos sonhos. Mas não era algo que eu me identifiquei. Então eu também tenho que me sentir à vontade para falar o que eu gosto e o que eu não gosto de fazer. Não é só porque a pessoa está pagando que eu vou ser obrigada a fazer uma coisa que eu vou estar infeliz, sabe? Eu tive casos de fazer, por exemplo, um vestido para uma outra cliente de Salvador que ela queria usar marsala no vestido de noiva. Eu achei bárbaro a ideia. Eu gosto da inovação, mas eu acho que para noiva você tem que tomar um pouco de cuidado, porque é uma instituição, é uma cerimônia clássica. Enfim, na nossa cultura ocidental, óbvio, se você vai para a China, para o Oriente, são outras. Mas pensando hoje aqui, e ela queria usar uma coisa em marsala. E aí eu fiz a cauda do vestido em marsala. Então ela entrou com o vestido todo branco, clássica, com rendas, leveza. Ela casou embaixo de uma figueira ao pôr do sol, incrível. E aí atrás estava aquela cauda marsala, que era o que ela queria. Então, assim, é interessante, né? Você trabalhar com esses toques de estilos, de personalidade. Eu respeito muito e eu admiro muito quem consegue usar e gosta. E eu tento, sim, adequar conforme o gosto da cliente. Né? Mas, agora, meu, descalça, dourado, inteira bordada, com uma... do lado da capoeira, Não. nunca. Não. Eu, pra mim, deve ter... Desculpa, perdão, gente. Olha, é um circo, né? É um circo. Eu tô sendo crítico aqui em relação a isso. Mas, enfim, tomara que ela tenha sido muito feliz e que tenha dado certo o vestido dourado dela. Quero dar boa noite aqui para Lia Panzarini. Lia! O vestido laranja de Lia foi maravilhoso. Foi um dos primeiros que eu confeccionei aqui em Serquilho. Antes dessa fase já de começar o ateliê, porque aqui eu já tinha começado alguns vestidos, né? Mas não tinha esse formato de sob medida. A Lia foi a primeira aqui na cidade de Serquilho a vestir uma roupa minha. Beijos, Lia! A Isa Bueno, boa noite. TV Cidade Jardim, boa noite. Venera Modas, Rodrigo Silveira. Gi, Duda. Ai, desculpa. A Thaís acabou de postar, parece vestidos da fábrica de caramento. Deixa eu ficar quieto. E como é ser um estilista e ao mesmo tempo ter que lidar com toda a parte administrativa do seu negócio? A gente já tem aí uma sugestão que é chato, né? Essa parte. Horrível. É horrível. É péssimo. É a parte que eu menos gosto em todo o processo. Tanto que eu cobrei R$800 no primeiro vestido de festa, né? Então você entenda que a pessoa já começou administrando bem o negócio, né? E na questão Pode falar. Nesses 7 anos eu tive que aprender. Hoje eu gosto um pouco mais, sabe? Porque quando você começa a ver lucro, quando você começa a ver reconhecimento e você começa a investir, né, na sua empresa, você começa a olhar as coisas de outra forma. Eu acho que isso é uma das coisas muito tristes que a gente, infelizmente, não aprende na escola. Educação financeira, educação jurídica. É uma pena que nós não deveria muito. E assim, eu sofri bastante nessa parte mais burocrática, na parte dos números, financeira. Ainda sofro um pouco, mas hoje eu lido isso com mais leveza. Já é algo mais natural, né? Do dia a dia, né? Porque aí você começa a aprender a fazer cálculos, na hora das compras, a saber escolher os materiais mais adequados ao orçamento da cliente.
E eu aprendi hoje, na hora da negociação, por exemplo, com a cliente, pensando nessa parte financeira, eu tenho, claro, um budget inicial para começar o meu processo de criação, mas quem dá o valor para manter o padrão de qualidade, né, esse budget inicial, então eu não faço vestidos menos que isso, mas tanto de noiva como festa, mas quem dá o valor e escolhe o preço é a cliente. Então, na hora de negociar, eu sempre pergunto: o que você pensou em investir no vestido? O que você está disposta a investir? Dentro disso, a gente vai adequando o material, bordado, técnica, tecido, enfim, tempo de trabalho. Então, isso eu fui aprendendo também aos poucos, né? Porque você também, às vezes, tem uma cliente que é um vestido super simples e quer gastar 20 mil reais, por exemplo. Aí você fala: eu vou para a França, compro a seda pura da Dior, trago para o Brasil e vou fazer esse vestido simples, entendeu? E aí, às vezes tem umas clientes que querem um vestido mega, master, ultra, bordado, cravejado, com a renda, com cauda, com véu, mantilha, e quer pagar R$ 1.500, né? Tem, infelizmente tem. Mas também não é obrigação das pessoas a saberem valores, porque é um mundo paralelo à realidade normal, né? Você não compra um vestido de noiva toda semana, uma vez por mês, é uma vez na vida. Mas... Ai, tá secando minha garganta. Mas eu fui aprendendo muito isso no dia a dia mesmo, e ainda estou aprendendo. Hoje eu peço ajuda, às vezes, para o meu gerente de banco, às vezes eu peço ajuda para minha contadora. Eu peço... Tudo que eu faço financeiramente, eu sempre converso com os meninos do ateliê. Eu falo que eles são meus assessores, que é a minha cúpula. Então, qualquer investimento, qualquer coisa, qualquer passo que eu vá fazer, eu sempre entro em contato com todos. A gente sempre faz uma reunião para dialogar, para a gente entender. E eles estão o tempo todo comigo, então sabem tanto da minha vida pessoal como da minha vida profissional, fazem parte de tudo isso. Então, essa parte financeira, administrativa, eu não faço sozinho. Por mais que às vezes eu enfie algumas coisas na cabeça e vou e faço, Você tem mas é ajuda. quando eu tenho realmente... mas eu sempre peço apoio das pessoas que estão próximas a mim para fazer qualquer coisa. E Que nessa não questão pode... do universo das noivas, você já vestiu muitas. Tem alguma delas que mais te emocionou? Porque você acompanha, né, toda a entrada. Tem alguma que você fala: nossa, eu jamais vou esquecer esse momento? Eu não consigo hoje ter uma exclusivamente que me toque assim. Uma. Uhum. Eu juro pra você, eu me emociono em praticamente todos os casamentos. Eu ainda choro nos casamentos. Claro que antes dela entrar, Rafa sabe, o pessoal às vezes que está comigo, que trabalha com casamento, vê a minha ansiedade, a minha euforia, o meu estresse, até ela entrar no altar. Mas depois que ela chega no altar, eu geralmente caio em lágrimas, porque é a coroação de um trabalho, de meses, de mais de um ano de contato, enfim. Então, todas me emocionam muito e todas têm suas histórias muito especiais. A cada encontro, a gente acaba aprendendo alguma coisa com elas, vivenciando um pouco daquela intimidade, daquela história. Desde que, desde das divertidas, as mais assustadoras, que às vezes você fala: meu Deus, eu já caso noiva casando, que você olha e fala assim: por que que ela está casando? Sabe? Não tá, mas eu me emociono pelo sonho daquela pessoa, Sim, sabe? Aquela projeção que ela tem naquele momento, aquela vivência daquele momento. Então, isso é muito especial. Por mais que às vezes não vai dar certo o casamento, ok, infelizmente a vida é assim, mas aquilo tudo ali é muito especial, é único, é mágico. Eu às vezes nem consigo descrever a sensação. O Ed e a Dani, minha sogra, às vezes quando estão perto de mim em casamentos, eles me deixam, porque a minha mão transpira, eu fico irritado, eu fico tenso, parece que eu tô lá no altar, sabe? E aí eu sempre tem um distanciamento nos casamentos quando eu acompanho as clientes, para que eu não solte sabe? Uma faísca ali, porque eu tô muito tenso, tô preocupado para que tudo dê certo. Então, todos os casamentos me emocionam. E eu guardo todos os croquis de todas as noivas guardadas.
Todos, desde a primeira até os dias de hoje, eu tenho meu acervo guardado, algumas com amostras de tecido, tudo. E às vezes eu paro, vejo o meu arquivo, enfim, e lembro de todas as histórias e ainda tenho amizade com praticamente todas elas, né? Tenho esse carinho, esse contato, acaba tendo esse vínculo vitalício, eu espero. Eu quero ter uma coleção de histórias incríveis com essas mulheres o resto da minha vida. Com certeza. E agora que a gente está em quarentena, em isolamento social, é um grande desafio, né? No seu caso. Eu queria, Olha, para encerrar a nossa live, que você falasse do seu projeto das máscaras. sim, até deixei elas aqui. Olha, Damana, eu confesso a você que a minha última festa foi dia 6 de março. O corona já tinha chegado ao Brasil, eu fiquei com muito medo, porque eu fui a uma festa e tinham pessoas que tinham vindo do exterior, enfim. No dia 19 de março, nós acabamos decidindo por vir para Serquilho, por segurança, para tentar fugir um pouco, porque nós morávamos no centro de São Paulo, morávamos, porque eu já vou explicar o que aconteceu, e viemos para Serquilho e nos instalamos aqui no ateliê, né? Por segurança mesmo, assim, por precaução, com medo, porque ali na 25 de março, próximo onde nós morávamos, na rua São Caetano do Brás, a circulação é muito grande, eu fiquei com medo de contrair. Então nós ficamos em quarentena aqui em Serquilho, no ateliê, eu, Dani Edipo. E aí depois disso, nesses 15 dias foi um momento de muita reflexão. Eu fiquei muito triste, eu fiquei melancólico, porque os casamentos começaram a ser adiados, as noivas sem saber direito o que fazer, me ligando, eu também sem saber o que falar, e vestidos em andamento, vestidos que iam ser entregues justo naquela semana. Aquilo foi me dando um pouco de desespero, tanto pensando pelo lado delas, como empresário, e o que fazer. Até a gente conversou um pouco naquele processo que eu fiz algumas lives e tal, mas eu tive que tomar uma atitude, porque as coisas só foram piorando lá, e financeiramente também eu tive que me precaver. Então, como o nosso custo era muito alto, é muito alto para manter os 3 imóveis, as pessoas que trabalham, as colaboradoras, eu acabei decidindo, com muita dor no coração, em fechar o ateliê em São Paulo. Até essa situação passar, né? Então, nós decidimos, conversei com a minha mãe, conversei com os meninos, eles acabaram achando incrível essa ideia de sair de São Paulo, porque a gente sabe que, infelizmente, a situação não vai melhorar tão cedo. Né? A gente está vendo que os números só estão aumentando graças à incompetência de certos políticos, graças à incompetência dos governantes, que não tem uma política de proteção à sociedade. Eu acho isso péssimo, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas, enfim, eu precisava tomar alguma atitude e eu perdi 3 pessoas nessas últimas semanas. Então eu falei, gente, a gente precisa sair de São Paulo, eu não vou continuar pagando os imóveis que a gente tinha lá, ateliê recém-reformado, a nossa casa. Falei, eu vou entregar os 2 imóveis, conversei com as proprietárias e vamos manter as atividades só em Serquilho. E, claro, em contato com as noivas de São Paulo, as clientes de lá. Então, qual foi a minha estratégia? Foi dolorida, foi triste. Eu fiquei sozinho em São Paulo. Eu voltei para São Paulo para desmontar tudo na semana da Páscoa. Fiquei 5 dias guardando, desmontando todo o ateliê, nosso apartamento, guardando tudo, para que depois Dani e Edipo fossem e trouxessem isso para cá. E nesse processo eu chorei muito, porque foram 10 anos morando em São Paulo, mas eu entendi que eu não estava dizendo adeus, eu estava dizendo um até logo por não opção minha, por uma questão de segurança minha e dos meus colaboradores, do meu noivo, da minha amiga, enfim, e da nossa família. Jefferson, não querendo te interromper, a gente tem mais 1 minuto, viu? Né? Então nós A gente tem decidimos mais 1 minuto. Ai, que tristeza! Tá, bom. Fale das Estamos aqui em máscaras. Sergipe agora, mas eu tô feliz. Estou indo para São Paulo uma vez por semana, em breve, para atender as clientes. Gente, máscaras. Qual é a saída agora para o coronavírus? Está tudo parado. Vamos fazer máscara para vender, para doar, para ajudar todo mundo. Essa é a máscara Jeff Gomes Atelier. Gente, é design meu. Fiquei 7 horas para chegar nesse conceito e eu vou mostrar para vocês. Olha que incrível. A gente vai começar a vender amanhã. Ela é simples, não machuca a orelha, não machuca o nariz, de tecido 100% algodão. Encaixa no queixo, ó. Prende e voilá.
Você consegue respirar, porque você tem uma distância aqui dentro. Não machuca. Ah, e olha que interessante. Forrada, Tá dupla, tá? acabando. 100% tá acabando. E ajusta